A você que acompanha a TVI em suas multiplataformas, pelo YouTube, pelo app, pela TVC, chegamos a mais um encontro do Naquela Mesa Entrevistas. Programa que vai ao ar toda terça-feira às 21h30 e todo sábado às 19h30, sempre com uma nova conversa a respeito da arte, da cultura, da educação, das pesquisas, daquilo que alinhava o nosso existir para além da rotina, para além dos cansaços cotidianos. Sempre numa perspectiva de conversa franca, livre, aberta, sem roteiros pré-estabelecidos, nós vamos recebendo gente querida e com elas vamos partilhando. E hoje esse bem-querer se reveste de ainda mais significado porque o aprendiz está encontrando duas de suas mais importantes mestras, pessoas de referência na intelectualidade sul-baiana, baiana e brasileira, porque pesquisam e estão envolvidas em redes de conhecimento no Brasil e no mundo, e estão aqui hoje para partilhar parte de sua trajetória e também seus dois mais novos lançamentos literários. Eu estou falando da minha querida professora e confreira Lourdes Bertol Rocha e da minha querida professora e orientadora Maria Cristina Rangel. Sejam bem-vindas, queridas, e fiquem à vontade nessa mesa, naquela mesa e nesse espaço de entrevistas. Obrigada. E aqui nós temos uma pergunta que começa todo o papo. É a única pergunta comum a todas as entrevistas. Então, eu sempre pergunto assim, vou direcionar a cada uma depois da resposta da primeira, direciono para a segunda. Quem é Maria Cristina Rangel, ela por ela? Nossa, é profunda a pergunta, filosófica. Né? Filosófica. Mas a gente não é só uma coisa, né? Eu acho que nós somos múltiplos. Eu sou mãe, eu sou professora, eu sou aprendiz de academia, estou fazendo musculação, eu estou perdida, né? Diz que para se encontrar tem que se perder primeiro. Pois é, então, eu estou nessa eterna achar, se perder, né? Mas assim, dizer que eu sou uma única coisa, não. A gente tenta construir uma trajetória, tenta trilhar, né, um caminho que a gente acha que é o mais correto, mas nesse caminho a gente encontra pessoas que mudam, inclusive, os nossos rumos, que mudam a nossa vida, né, que direcionam a nossa vida para outros lugares. Mas então eu não diria que eu sou uma única coisa, mas sempre uma pessoa à procura de uma trilha em que eu possa atuar, agir de uma forma que seja significativa para mim e para as pessoas com quem eu convivo. Maravilha. Por aí. E deixa marcas, né? Porque estou aqui para testemunhar o quanto o seu pensamento e o seu modo de lidar com o outro cuidadoso e acolhedor podem deixar assim significativas possibilidades na caminhada de cada pessoa. Eu sou uma prova disso. Lourdes Bertol já esteve aqui, minha confreira, ela por ela. Quem é Lourdes Bertol? Eu acho que você até já decorou, né? Porque, como eu já disse da outra vez, né? Eu sou também, como a Cristina falou, sou mãe, sou professora, sou acadêmica, sou escritora, cuido da casa, cuido das coisas, enfim. A mulher sempre é múltipla, né? A mulher sempre que dá conta de tudo. Claro, com o companheiro dando suporte. E como já falei antes, né, eu sou uma gaúcha que resolveu trilhar o caminho até chegar aqui na Bahia. E por incrível que pareça, eu vim de estado por estado, né, porque com 2 anos de idade eu mudei, a minha família mudou para Santa Catarina, depois para o Paraná, depois eu fui para São Paulo, depois eu fui para Minas, depois eu vim para Bahia e estou aqui no sul da Bahia há 46 anos. Tendo conhecido um pouco, né, de cada uma delas em sua multiplicidade, vamos falar das obras, né? Nós tivemos recentemente o lançamento de Encantos da Lagoa Encantada, e aí eu queria ouvir de vocês, né, uma sinopse da obra, as motivações, e depois temos fotos, né, de uma interlocução muito interessante que vocês fizeram a partir dessa obra e durante a construção dela. Quem começa? Bom, como a professora Lourdes já fez essa apresentação uma vez, eu vou começar por ela e a gente faz uma troca, né? O livro Os Encantos da Lagoa Encantada, Mitos e Lendas, surgiu da cabeça da professora Lourdes,
né? Então, a Lourdes, ela fez o mestrado em que ela foi até a nascente do rio Almada, né? Que é onde nós temos aqui a Lagoa Encantada. E eu fui também conhecer a nascente do rio Almada. Então, a partir desse trabalho que ela teve, né, surgiu a ideia de fazer esse livro valorizando a cultura local da comunidade de Areias, que é a comunidade que reside às margens da Lagoa Encantada. Ela começou esse projeto dentro da universidade, da UESC, e no entanto, ela não concluiu, né? Depois ela pode falar melhor sobre isso. E como eu estava na ativa ainda e coordenando várias coisas, ficou para que eu coordenasse a elaboração desse livro. Então, a professora Ana Kogo, que é professora da História, então nós três, em 3 mãos, né, e eu na coordenação, escrevemos esse livro. Não é um livro, como que eu diria, de história e nem centrado exatamente nos mitos e lendas. O nosso objetivo era, assim, criar um livro paradidático voltado para aquela comunidade. Então, para que as pessoas da comunidade pudessem ler e compreender o que nós estávamos falando. Então, tiramos um pouco da linguagem acadêmica e demos uma maior ênfase à questão didática mesmo. Então, fomos explicando o que era, por exemplo, o que é uma lagoa, né? A Lagoa Encantada fica dentro de uma APA. O que é uma APA? O que é um mito? O que é uma lenda? Então, isso numa linguagem mais acessível e, ao mesmo tempo, nós procuramos meio que denunciar as condições em que aquela população estava enfrentando e está enfrentando até hoje, né, em relação à questão da água, que não chegava para a comunidade, a questão do acúmulo de lixo próximo à escola, a dificuldade de transporte para aquela comunidade. Então, nós pegamos um relatório que já tinha sido feito há muito tempo e fomos comparando em relação àquilo que tinha sido feito naquele tempo e hoje, para a gente verificar as condições que não mudaram muito, né? A Lagoa Encantada é um lugar espetacular, né? Tem um mirante maravilhoso, a lagoa em si é um grande atrativo, tem cachoeiras e é um atrativo pouco conhecido, inclusive pelas próprias pessoas que residem em Ilhéus, né? Uma das primeiras ações que eu fiz aqui em Ilhéus como professora foi levar os alunos do ensino básico da escola pública para conhecer a Lagoa Encantada, né? Eles não conheciam, então nós conseguimos o ônibus da universidade e fomos conhecer a Lagoa Encantada. Foi um dia de grande festa, né? Então esse livro, ele é um presente para aquela comunidade, para que aquelas pessoas se vejam como produtoras de conhecimento, para que a gente, né, tenha conhecimento também da produção de uma cosmovisão feita por aquela comunidade e que muitas vezes a gente valoriza muito mitos e lendas de outros povos e nós não damos o devido valor àquilo que nós dispomos. Eu acho que é isso, um pouquinho. Bom, isso é muito bom. Agora vamos ver algumas imagens, porque essa interlocução com a comunidade foi um ponto alto dessa construção, foi, né? sim. Então eu vou pedir para a nossa equipe colocar a imagem, dividir a tela, e aí vocês vão comentando. Bom, isso daí é um espetáculo, né, gente? A Lagoa Encantada de fundo e a gente projetando o nosso, eu diria que nosso pequeno monumento, né, em homenagem àquelas pessoas lá. Então é a Lagoa e seus encantos. O livro da Lagoa Encantada mostrando a Lagoa Encantada. Lagoa. Vamos passar aí, porque tem a comunidade em torno, não é de um Foi uma conjunto festa de diálogos, muito bonita, né? de lançamento lá. Ali, ó.
cada um com um livro na mão. E o pessoal ficou muito feliz. Todo mundo queria que a gente assinasse, né? Escrevesse. Né? E após isso, com o livro na mão, decorrido um tempo, como é que tem sido as devolutivas? Olha, o livro ele tem escrito a sua própria trajetória, né? Porque assim, a gente produz, mas a gente não sabe que rumo que o livro ou qualquer arte ela vai tomar, né? Às vezes toma uma dimensão diferente daquilo que a gente imagina. Agora, o que eu posso te dizer é que ele tem servido como referência em vários projetos que envolvem a Zona Norte de Ilhéus, né? A Zona Norte está passando por uma série de transformações em função do Porto Sul, que fica ao norte de Ilhéus, né? É o Porto Sul que fica ao norte. E aquela comunidade, ela está bem envolvida com a questão, por exemplo, do plano de manejo dos parques que foram criados no entorno ali do Porto Sul, né? E esse livrinho ele tem sido um referencial. Né? Então a gente nem imaginava que ele pudesse ser usado dessa maneira, mas ele está sendo usado para direcionar ações para aquela comunidade, para a valorização do turismo naquela comunidade, para a valorização da própria comunidade. Então a comunidade está se apropriando dele e dando um rumo que ele tenha, né, que ele vá traçando mesmo e que sirva, realmente, de fato, que sirva para alguma coisa. Que bom que é assim, né? Vai além do que estava se esperando. Que o objetivo dos livros, que é pelo menos, né, que eu já fiz, e esse que a gente, como ela disse, eu não pude concluir porque eu aposentei, então eu entreguei o projeto do pronto para eles terminarem. Então é muito importante quando o que a gente escreve é bastante utilizado pela comunidade. Graças a Deus isso está sendo feito. Toda hora encontro alunos da universidade que vêm e perguntam e falam, e que estão pesquisando no livro e que está sendo muito importante para eles. Isso é muito bom. Maravilha. Volta aqui para mim, eu queria destacar o projeto gráfico. As ilustrações de uma delicadeza, mas ao mesmo tempo valorizando tanto, né, o que está no texto escrito. Então, dizer que esse projeto gráfico também ganha uma outra potência com os desenhos dos participantes da pesquisa. Desenho dos participantes, Vou dar um spoiler aqui mostrando para vocês. Que a gente foi nas escolas, Eu não me acostumo com essa né? história de spoiler, não. Eu falo assim, vou mostrar um negócio para vocês, olha só. Negócio de spoiler, enrola muito a língua. Enrola. Vou falar português. Não é? Eu tenho uma amiga que diz assim, eu não vou falar Google, vou falar Google, né? Assim, Silvia Smith, um beijo, querido, eu aprendo tanto com você. O Google, eu vou pesquisar no Google, né? No Google. Bom, estava pensando, nós temos... Que bom que é assim, mais de 50% dos estudantes universitários são mulheres. Nós temos na geografia, na docência, na verdade, nos cursos de graduação que vão encaminhar para a formação docente, a maior parte de mulheres. E na geografia não podia ser diferente, né? Nós temos essa geografia. E a tradição UESC-iana dessas mulheres pioneiras e que estão liderando os movimentos. E vocês prestaram uma homenagem a 3 delas. Vocês são elas, uma delas é ela que está aqui também. Cris é essa mulher também, líder, pioneira, mobilizadora. E nesse conjunto, Maria Cristina Rangel, Lourdes Bertol Rocha, Tereza Genoveva, geografias de geógrafas. Aí eu não vou antecipar nenhum conteúdo não, para não dizer que vou dar spoiler. Eu não vou antecipar nenhum conteúdo. Eu vou, então... pedir a Lourdes agora que apresente Geografias de Geógrafos, porque na sua entrevista aqui da outra vez foi uma passagem bastante rápida e agora nós vamos ter tempo para dedicar, contar um pouco da história de cada uma dessas pessoas e do projeto de construção desse livro e da relevância dele, porque de fato contar essa história é contar a história de muitos de nós que por vocês passamos. Este livro foi invenção da professora Cristina. Ela falou assim, não, nós vamos escrever a história das primeiras geógrafas da UESC que se aposentaram. Então, nós somos, na realidade eram 4. Né? No meu caso, eu, a Clarice, a Maria Palma, que já está em outro plano, e a Helena Gramacho, só que foi uma grande professora lá na UESC, só que ela não aceitou fazer parte.
Então a gente respeitou, né? Nós tentamos, inclusive, falei, Helena, a gente vai aí em Porto, que ela mora em Porto Seguro agora, a gente vai em Porto Seguro, a gente faz tudo aí, você não precisa vir para cá, não, eu não quero. Ah, tudo bem. Então, aí eu participei, quer dizer, eu sou uma das homenageadas, né? Mas eu participei assim, ajudando nas outras entrevistas, fazendo a correção e na organização do livro. Mas eu não vou falar muito sobre ele, porque eu sou uma das homenageadas, por isso eu passo para a professora Cristina. E aí, Cris, dá ideia ao livro. Então, da ideia ao livro. Assim, ele nasceu de uma reflexão sobre principalmente os servidores públicos. Vejam, os servidores públicos, eles às vezes entram novinhos, né, para trabalhar e só saem 30 anos depois. Como a gente, assim, com o cabelinho branco, né, com as ruguinhas a mais e uns pesos a mais também, né? Então, e nós passamos 30 anos servindo ao público, nós estamos ali trabalhando. De repente, as pessoas se aposentam e elas desaparecem, é como se fosse assim, puf, no ar e desaparecesse. Só que nós temos uma obra, nós trouxemos a universidade até aquele ponto, nós fizemos muitas coisas, só que isso não tem visibilidade, principalmente quando essas obras são feitas por mulheres, né? Veja, a UESC, ela tem... Os pavilhões, né, da UESC recebem nomes de pessoas que são homenageadas. Nós temos homenagem a governadores, nós temos homenagem a 3 professores, nós temos homenagens a quem recebeu prêmios em relação à literatura. Me permita só um adendo que eu acho que é oportuno para a temporalidade. Até a própria palavra, ó, homenagem. Pois é. Por aí. Veja, nós não temos nenhum pavilhão da UESC com o nome de mulheres. Nem de professoras, nem de reitora, nada. Então, nós não nos enxergamos naquela paisagem, né, da universidade. O nosso campo se chama Soane Nazaré, né, que é o nome de um homem. Todos os pavilhões, portanto, com nome de homens. Quando a gente vai para a cidade de Ilhéus, a cidade de Ilhéus deve ter mais de 1.200 nomes de ruas com nome de homens. 300 e pouco com nome de mulheres. E essas mulheres, geralmente, elas são madres, elas são mulheres que lutaram pela independência de alguma coisa, mas que lutaram vestidas de homem, passando como homens, né, para poder agir como lutadoras por uma causa. Então, a gente vê como que a mulher é invisibilizada na paisagem, né? E eu falei, como que a gente pode, então, escrever um livro que seja monumento, que se torne monumento, em homenagem às mulheres que fizeram a história da geografia regional, e que fizeram a história da geografia da UESC. Então, essas mulheres, elas tiveram uma participação e uma construção muito importantes. Então, como que a gente faz isso? Como a gente transforma da visibilidade aquilo que é muito importante, está em todos nós, que fomos professores, que fomos alunos, que passamos pela universidade, e, no entanto, nós nos tornamos um número de matrícula, simplesmente. Né? Nós perdemos a nossa humanidade como servidoras e como professoras, como
pesquisadoras e tudo mais, né, extensionistas, né, como professoras de estágio, que nós já fomos aqui para o sertão da Bahia trabalhar, né, levando um conhecimento que é produzido da universidade, que se não fosse a universidade a gente não alcançaria essas pessoas, né? Então aí veio a ideia de fazer um livro de entrevistas, mas que não fosse uma entrevista, como que eu diria, fosse mais uma conversa, mais um diálogo, principalmente considerando que uma das autoras, né, do livro, ela foi aluna de todas, né? E ao mesmo tempo, né, no caso de todas as entrevistadas, e ao mesmo tempo minha colega de profissão também. Então, ela tinha conhecimento sobre um pouco sobre a Lourdes, sobre a professora Maria Palma, sobre a professora Clarice, coisa que eu não tinha, mas eu tinha essa vontade. Então, nós fizemos um roteiro de entrevista na forma de trilhas, então, que cada uma fosse contando a sua trajetória de vida, desde o ponto que elas quisessem ressaltar até o ponto que elas quisessem parar. Então foi nesse caminhar que a gente foi contando a história e que vieram 3 histórias fantásticas, espetaculares, de mulheres que não poderia ser diferente de mulheres espetaculares. E aí um pouco disso que a gente tem nesse livro. E veja, nós não produzimos esse livro com a intenção de transformá-lo em alguma coisa vendável. Não era essa a primeira intenção. A intenção maior é transformá-lo num monumento, é ter um registro histórico da presença dessas mulheres na universidade, da presença dessas mulheres na construção da nossa região. Então, eu acho que é um pouquinho daquilo que eu poderia contribuir, né, para a valorização da própria mulher na localidade onde que nós vivemos. Acho que é isso. Tá dada a aula, gente. Olha só. Quantas informações que eu acho que a maioria de nós não tinha. Claro que dessa coisa machista, essa coisa patriarcal a gente tinha, mas com esse detalhamento que a Cris trouxe pra gente, já faz refletir em uma outra dimensão. E aí, comunidade UESC-iana, vamos mobilizar essa transformação para que as servidoras, sejam elas as técnicas, sejam as estudantes, sejam as servidoras docentes, estejam ali representada. Vamos fazer o seguinte, eu vou passar para a Lourdes perguntando um pouquinho de quem é cada personagem. Então aí a Cris fala da Lourdes, Lourdes fala da Maria Paula e depois concluímos falando da Clarice, todos nós. Eu também fui professor dela. Mas antes de tudo isso, gente, eu quero fazer um corte porque vamos ter recado da terceira autora desse livro, que é a Tereza Genoveva. Olá, meu nome é Tereza Torresani, sou professora da Universidade Estadual de Santa Cruz e hoje vim falar do livro que nós fizemos de autoria, junto com a professora Cristina Rangel e a professora Nilce Bertol, Geografia de Geógrafos. É um livro em homenagem a 3 professoras que se aposentaram dessa instituição, que muito contribuíram para o curso de Geografia, a professora Maria Palma, a professora Clarice Gonçalves e a professora Nilce Bertol. Esse livro conta um pouco da história das 3, onde, por todos os percursos da sua vida, a geografia esteve inserida. Essas professoras são de grande importância para o curso de geografia e fazem parte da nossa história e da nossa memória. Elas muito contribuíram para a geografia na região e em todos os lugares por onde passaram. Elas deixaram um legado em forma de livro e também da sua forma de ensinar e de exercer o papel de ser professor. Foram um exemplo de geógrafas e hoje esse livro é a nossa homenagem a elas. Com muito carinho fazemos com que elas se tornem um presente dentro de cada um de nós. Nosso muito obrigada a essas professoras que são eternas em nosso coração por esse livro. Então, Lourdes, quem foi Maria Palma Andrade? Olha, Maria Palma, como ser humano, não existe. Foi uma mulher fantástica em todos os sentidos. Eu conheci Maria Palma quando eu cheguei aqui em 1978, que eu cheguei aqui, fui logo procurar lugar para dar aula, e cheguei no Gato de Botas, aí tia Rita falou, olha, Maria Palma está querendo sair, então é bom que você fique no lugar dela. Aí conversando com ela, né, fiquei no lugar dela, e logo mais tarde, 10 anos depois, em 1978, fui ser colega dela na universidade. Dentro da universidade, ela foi um verdadeiro monumento. Como a
Cristina acabou de falar, eu não sei como até hoje não tem um lugar naquela universidade com o nome de Maria Palma, porque dentro da geografia e dentro da universidade como um todo, porque ela começou desde a FESP, ela foi sempre uma grande mulher em todos os sentidos. E não tem absolutamente nada, inclusive nós lutamos muito para que ela, quando ela se aposentou, que ela tivesse o título de professora emérita. Nem isso a gente conseguiu. A gente lutou, mas não teve jeito. E agora, pelo olhar da colega, quem é Lourdes Bertol Rocha? E a Lourdes que aparece nesse livro e a Lourdes com a qual você lida cotidianamente, que você conhece tão bem. Olha aí, hein? Agora nós temos naquela mesa news, hein? Ok. Eu nem te conto, viu? Então, eu vou falar um pouquinho da Lourdes, como minha conterrânea de profissão, né? Eu cheguei da UESC em 2004, né? A Lourdes já estava, foi uma das pessoas que me acolheu no LAIGE, né? O LAIGE, Laboratório de História e Geografia, era e é ainda um local, um projeto de extensão em que acolhe os professores quando chegam que não sabem onde eles estão ainda, né? Quando a gente chega, a gente está meio perdido. Eu, por exemplo, eu vim da universidade particular, então não havia essa questão da pesquisa, do ensino, da extensão, esse tripé que nós trabalhamos na universidade, não era trabalhado na faculdade particular. Então, quando eu cheguei, você tem que fazer extensão. Eu falei, meu Deus, que extensão de quê? Você tem que fazer pesquisa. Isso eu já tinha ouvido falar. Então, a Lourdes foi assim, a pessoa que me acolheu no LAIGE, no projeto de extensão, né? E que nós já começamos a pensar em várias ações, e nós tivemos várias. Nossa, o LAIGE era bastante dinâmico quando eu cheguei aqui na região, né? E, coincidentemente, nós fomos dividir gabinete. Então, a Lourdes, né, nós duas dividimos gabinete por muito tempo. Nós somos pessoas muito diferentes, né? Temos perspectivas de vida diferentes e, ao mesmo tempo, temos muitas coisas em comuns. Por exemplo, o respeito uma à outra, né? E o respeito ao espaço uma da outra. E isso foi compartilhado naquele metro quadrado que a gente chama de gabinete ali na universidade, né? E, ao mesmo tempo, foi uma pessoa que, assim como ela fez em relação a mim, eu vejo ela fazendo a muitas pessoas, que é ajudar daquilo que ela pode, né? Então, muitas vezes a gente tem pessoas com um discurso maravilhoso em que você tem que compartilhar, que você tem que ajudar e tudo mais. Eu não vejo exatamente isso na Lourdes como discurso, mas eu vejo como prática, né? Prática, comigo, então, eu tenho N exemplos de como isso se deu. Então, a gente não pode nunca, né, reduzir a pessoa a uma coisa só. A Lourdes são muitas coisas, né? É uma mulher realmente complexa, diversa e, ao mesmo tempo, fascinante e que tem o seu jeito de ser. Então, a gente dentro da academia, nós já sabemos, se você marcou um horário conosco, daqui a pouco ela já está olhando no relógio, ela já está incomodada. E aí, guri, vai começar essa entrevista ou não vai? Então, a gente já sabe. Então, é um pouco... A Lourdes e eu acho que incrível. Ela saiu de casa aos 12 anos de idade para ser madre, né? Era como que era o seu nome? Isso, Cláudia. Quando alguém me ouvia ela chamando ela de Cláudia, eu falei, Cláudia? Que isso, né? E não é Cláudia, é Lourdes. Esse é um pouquinho da Lourdes, né? Esse ser que traçou também uma trilha que ela achava que ela deveria ser correta e ela segue rumo àquilo que ela acredita. E aí, eu vou dar o meu depoimento também, que além de ser uma professora que influenciou na minha formação, sobremaneira, é também alguém que é o coração pulsante da memória da Academia de Letras de Itabuna. E quando cheguei na Alita, fui muito bem recepcionado por ela. Vamos falar agora de Clarice, eu quero começar. Clarice, eu tive a oportunidade de homenageá-la na maçonaria e dizer que, assim,
foi a minha primeira professora na universidade. Chego eu, do ensino médio público, com uma formação muito frágil, e me deparo com os dois polos epistemológicos da geografia. Vocês imaginam o impacto no estudante que ainda interpretava com certa dificuldade e que tinha, então, chegado àquele universo, aquela coisa grandiosa e desafiadora. E é a Clarice que faz a abertura desses caminhos. É Clarice que é a Exu da minha vida, porque ela dinamiza o processo, é ela que provoca, e é aquela mulher que, a despeito de sua estatura pequena em termos físicos, é uma gigante da palavra. Quando se coloca e se expressa, subverte as coisas e faz um tensionamento provocativo e estimulante para a gente crescer. Então, Clarice, essas minhas palavras, se não suficientes, elas são um tributo de gratidão ao que você representa para todos nós. E para vocês, rapidinho, que a nossa equipe já está sinalizando o azul, já vou deixar o convite para voltar a conversar aqui sobre geografias de geógrafos e sobre novos projetos, mas para trazer esse desfecho aqui do lançamento, dizer que é da Via Literário, professor Ageno Gasparetto, também colega de vocês da graduação, homem que ensinava geografia política através de Shakespeare, fazendo esse link, né, que pode ser óbvio, mas que ao mesmo tempo é inusitado, porque não se traz essa literatura clássica muitas vezes para a formação. Clarice Gonçalves, para vocês. Não, Clarice é sui generis. Desculpem, a Clarice é sui generis, é uma pessoa sempre contestadora, tem muito fundamento no que ela fala, mas ela provoca mesmo. Primeiro porque ela é formada em Direito, né? Mas depois ela resolveu, inclusive, por sinal, ela foi minha aluna também, quando eu cheguei lá, que mudou para estudos, foi para os estudos sociais, depois para a geografia, mas nesse período aí ela foi minha aluna, né? Mas é uma pessoa muito estudiosa, argumento em tudo que ela fala, firmeza no que ela faz, e uma pessoa fora de série. Maravilha. Então, com essas palavras, nós vamos concluir essa conversa, mas vocês já viram o Lourdes aqui outra vez, a Cris está chegando no primeiro encontro, nós vamos voltar com essas pessoas aqui, nós vamos continuar falando sobre a importância de se pensar e se valorizar as pessoas, contar suas histórias de vida. Esse é o Naquela Mesa Entrevistas, que vai ao ar toda terça-feira às 21h30 e todo sábado às 18h30, e você já sabe, é sempre feito especialmente para você.